hora que eu abri, aí não deu tempo de eu responder. O senhor me desculpa, tá? Foi mal Nada. mesmo. Não, só para avisar que tá tudo certo. Isso aí Valeu, foi mal. Semana passada eu fui tá muito enrolada com o trabalho, aí não deu tempo. Imagino. Mas tudo certo, nada, que é isso. O Robson chegou agora. Vou abrir a porta para ele aqui. Robson, boa noite. Tudo tranquilo. Vamos começar a bater um papo aqui. A matéria está terminando. Eu ia mandar para vocês as duas últimas aulas, que é 29 e 30. Eu só não mandei, porque a 29ª aula é sobre hipoteca. E o autor que eu estou utilizando, eu trabalho normalmente com dois autores, tá? Que é o Carlos Roberto Gonçalves e o professor Caio Mário. O professor Caio Mário, ele gosta muito dessa parte de hipoteca, ele discute muito direito romano e tal. Então tem que dar uma certa arredondada no assunto, porque senão fica muito extenso, fica até um pouco maçante, com todo o respeito que eu tenho à cultura imensa que ele tem. Aí eu fiz um trabalho de resumo e tal, refiz um trabalho que eu já tinha, mas aí já está chegando em 8 ou 9 páginas, já uma coisa bem enxuta. Vocês verem que não é pequeno. Aí falta explicar duas coisas aqui em adendo, que é a hipoteca legal judicial, a diferença da convencional, que é importante dar exemplo, coisa assim, isso aí demanda uma subunidade, aí eu não fechei para não ficar faltando com vocês com esse assunto. Aí fecho isso mais tarde para amanhã, devo remeter mais tarde para quinta-feira. E aí essa 29ª aula é a 30ª e última aula, que vai ser a aula do dia 24, né? 24, 22, 24, é isso mesmo. 24 de junho, né? Dia de São João, vai ser sobre anticrese e enfiteuse. Aí fechou o programa, foi todo ele dado, não teve nenhum tipo de interrupção, não, está tudo completo. E, naturalmente, eu falei para vocês, para a semana que vem, provavelmente, eu vou mandar para vocês a avaliação, para a gente começar já a discutir, conversar, e vocês irem preparando com calma, poder remeter de volta. Tá certo? Até o professor Bruno me ligou, mas para outra questão de nota de aluno do passado, que já estão praticamente formados, e conversei, ele perguntou como é que estava indo a coisa. Vinícius, boa noite. Agora foi o Renan. Como é que está caminhando no nosso trabalho? Não, tudo tranquilo, gente, está tudo certo, estamos com o calendário em dia, estamos com a matéria em dia, estamos com a avaliação primeira toda feita e resolvida, a segunda já está encaminhada, já vai ser enviada, estamos com o cronograma cumprido, pretendo dia 6 de julho, tudo for bem, dar vista de prova, porque as notas vão ser lançadas entre o dia 2, 3 e 5, pretendo fechar tudo. Então, está tudo andando bem. Acho que da minha parte não tem problema algum, não. Falei das turmas, falei de vocês, naturalmente, estou muito receptivo. A gente está trabalhando legal, não trabalhando bem, né? E, na medida do possível, claro, a gente também não pode fazer peripécia, que ninguém mas, no meu entendimento, está tudo muito bem, tá bom? Então, vocês não vão ter deficiência de perda de assunto, matéria, coisa assim. Eu não estou atropelando vocês com nada. Agora quem chegou foi a Érica, o Felipe e o Ítalo. E a Yasmin. Vamos lá. Yasmin, boa noite. Érica, boa noite. Felipe, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. O Ítalo, boa noite também. Tá? O Robson, já falei com ele, já dei boa noite, né? Então tá tranquilo. Bom, boa noite. Eu tive um probleminha aqui na internet, mas estou retornando, tá bom? Tranquilo. Tá tranquilo. Então tá bom, vamos só. Se eu sair da aula é porque é a internet. Não, tá tudo bem, fica tranquilo aí. A internet estou tendo trabalho, estou trabalhando. Tá bom. A internet é a nossa cruz e a nossa redenção, né? É tudo de bom e nem tudo de bom de vez em quando. Mas tá tranquilo, tá indo bem. Eu ia tratar. Basicamente é isso, para satisfação a vocês, que tudo está andando, a matéria está em dia, nós estamos caminhando na mesma velocidade da turma da manhã. Hoje a gente vai fechar aqui a unidade 21, que ela dá para ser explicada com tranquilidade, e a gente deve começar a 22, por quê? Porque tem um assunto que a hipoteca eu dividi, inclusive, acho que em 2 aulas, acho que foi hipoteca eu dividi. Foi a parte introdutória dos direitos reais de garantia, tá?
que é a unidade 22. Essa eu dividi, porque ela é grande e ficou para 2 aulas. Então, eu quero adiantar logo hoje a 21, que ela é simples, deve terminar num bom horário e começar a apresentar a unidade 22, preliminarmente, pelo menos, para a gente poder ganhar tempo para quinta-feira a gente liquidar com ela e tocar a matéria para diante sem atropelo, tá bom? Então, vamos ver aqui. Nós já vimos, no encontro passado, aí, antes do feriado, nós vimos a habitação, né? O uso e a habitação, né? Em relação ao direito sobre coisa alheia, que foi o usufruto, uso e habitação. Vamos ver hoje a unidade 21, que é o direito real de aquisição. Direito do promitente comprador do imóvel. É um capítulo importante, é interessante, e vou explicar por quê. Tá? Conceito, características, né? Evolução da promessa de compra e venda, porque ela tem um processo evolutivo que acompanha o processo histórico, tá? Que eu vou ser bem singelo, bem sucinto, para não tomar tempo de vocês. Mas a gente tem que entender por que ela existe. Porque ela foi regulamentada em tão seguidas vezes, tá? A disciplina do direito do promitente comprador no Código atual, 2002. Então, direito do promitente comprador de imóvel. Vamos lá. Primeira coisa. Antes de conceituar, vamos fazer aqui uma pequena apresentação. O que acontece? O que é uma promessa que o professor Orlando Gomes chama de compromisso de compra e venda? Na verdade, promessa e compromisso são praticamente sinônimos, né? Quando a gente assume mas o compromisso assumido ele tem mais de efetividade, né, de formalismo do que a promessa. A promessa é uma coisa meio vaga, porque a gente pode caminhar com a palavra promessa, levando a palavra promessa para o nosso dia a dia. Fulano me prometeu uma viagem assim, assado. Fulano me prometeu, sei lá, promessas sentimentais, aí cada um vai passeando pela sua barriga, pela sua cabeça aí. Então a gente sabe que a promessa no dia a dia é uma coisa que se cumpre ou não se cumpre e não há nenhum tipo de sanção. Sanção, se há, seria uma sanção de natureza moral, alguma coisa assim. Mas nesse caso nosso, essa promessa é a promessa no aspecto jurídico. Né? Por isso que o professor Orlando Gomes fala que é um baiano, emérito, grande, um dos autores do Código Civil, do Código Civil 16, na verdade não o autor, mas um dos maiores estudiosos do Código Civil de 16, né? Ele, na verdade, quando vê isso, ele vê a palavra promessa como frágil em relação ao que se reveste essa tipo de negociação, então ele quer utilizar uma palavra mais, deixa eu ver, travou aqui um pouquinho, espera um pouquinho. Chegou agora, foi Marilene e a Rafaela, um momentinho. Marilene, boa noite. Rafaela, boa noite, tá? Então, vamos lá. De cara, tem essa primeira discussão. Ele não concorda com a palavra promessa. Mas nós, do dia a dia, correntemente, chamamos de promessa, tá? Claro, mas é uma promessa que tem aspecto jurídico. Quer dizer, se você não cumpre a promessa, coisas vão acontecer no mundo jurídico com você, comigo, não é? Oi, Marilene, boa noite. Diferentemente de uma promessa do dia a dia. Prometo que semana que vem eu vou chegar 10 minutos antes. Não tem tanta substância de exigência, né? O compromisso é diferente. Olha, me comprometo a chegar 10 minutos antes sob pena de... Não, vamos tratar como sinônimos, senão vamos dificultar demais uma palavra, um termo, sinônimos que são simples. Então, o que é a promessa de compra e venda? Ou compromisso de compra e venda, tanto faz. Quer dizer o seguinte, vamos pensar, é sempre sobre o imóvel nesse caso aqui. Então, você tem um imóvel, você quer vender o imóvel. Eu sei que você tem um imóvel que você quer vender e quero comprar o teu imóvel. Te procuro, trato com você o preço. Quanto você quer no imóvel? Pergunto aqui para o Marcos, para a Sara, para o Leandro, para o Gabriel, para a Bruna, para o Peron, para a Yasmin, todo mundo. Para cada um de vocês, né? Você quer quanto no imóvel? Vamos supor que você fala assim, eu quero 200 mil reais. 200 mil reais? Poxa. Bom, aí eu quero comprar. Aí eu falo para você assim, mas, só que eu não tenho esse valor todo para te pagar, para te satisfazer a obrigação integralmente. Alan chegou agora. Boa noite, Alan. Vamos ver quem chegou. Opa, boa noite, professor. Oi, boa noite, Alan. Boa noite. Aqui chegou agora para o Eduardo também. Oi, Eduardo, boa noite.
Então, o que acontece? Eu já sabia, não tenho o valor inteiro, por inteiro. Você não tem? Bom, vamos conversar. Você diz para mim. Eu falo assim, olha, eu não tenho 200 mil, mas eu tenho 80 mil. Então, o que eu penso com você? Vamos fazer o seguinte, eu te pago 80 mil reais. E os 120 mil reais que faltam, eu te pago em 60 prestações mensais e sucessivas, a contar do mês que vem, de 2 mil reais. 2 vezes 60, 120, com 80, 200. Bom, vamos transigindo. Você pode falar, não, mas aí vai ser muito tempo, a gente pode aumentar um pouco o valor, por conta de que, pela existência de alguns juros, por conta da demora da entrega desse valor para você, que chegou agora foi a Beatriz. Oi, Beatriz, boa noite. E aí a gente vai transacionando, a gente vai negociando, e chegamos à seguinte conclusão. Bom, tá bom, daí vamos fazer o seguinte, ó, não paga 60 de 2, você vai pagar 60 de 2.500, que aí você vai pagar para mim 60 de... 150 mil reais. Por que não? E com 80 dá 220, 230, vamos negociar. Bom, te dei 80 e os 120 a gente parcela. Ah, não, eu quero em 40 de 3 mil. Eu consigo dar o meu jeito e consigo 40 de 3 mil reais. Então, 120 com 80, aí eu faço. Fechamos. Nesse momento, a gente firma o quê? Uma promessa mútua. Por quê? Eu digo a você que estou prometendo, estou me compromissando, tanto faz, sinônimo, a te entregar agora 80 mil reais e nos próximos 40 meses, religiosamente, todo dia 10, vamos supor, de cada mês eu te entregar 3 mil reais. E quando eu cumprir todo o prometido, quando tudo que eu disser para você que eu venha a fazer, eu me comprometi, eu cumpro, aí você vai cumprir o que você vai prometer para mim. Diz assim, olha, no momento que você pagar a última prestação desse crédito que eu te criei, que eu te dei para comprar um imóvel, aí sim eu vou te transferir a escritura de compra e venda, também chamada de escritura definitiva de compra e venda, tanto faz, mas o termo certo é escritura de compra e venda. Por quê? Porque aí você vai perfazer a transferência da propriedade daquele imóvel para mim por inteiro. Você dispôs daquele imóvel para mim por inteiro. Então, vejam só, essa promessa, como ela funciona? É um trato mútuo, claro, é um acordo de vontade, no qual eu me comprometo a realizar determinado comportamento com você, e você se compromete que, ao cabo desse comportamento todo realizado, você me entrega a titularidade daquele bem. Isso é uma promessa de compra e venda, tá certo? Ela é muito usual nos dias atuais, né? Financiamentos feitos diretamente entre vendedor e comprador. Por isso que você não chama de vendedor e comprador, porque não está acontecendo de imediato a compra e a venda. Você chama de promitente, comprador, ou promitente adquirente, pouco importa, e o promitente vendedor ou promitente cessionário, que está te entregando aquele direito. Tanto faz. Mas sempre é um promitente. Por quê? Porque eu estou prometendo que vou comprar e você está prometendo que vai vender. Tudo bem. Simples. Aí diga lá. Vamos partir, então, para o conceito. Esse do professor Orlando Gomes aqui. Olha, é a promessa de venda, que melhor se diria, aí veio o que ele fala, né? Compromisso de venda para prevenir a ambiguidade, que diz assim, mas isso aí não, está ultrapassado, tá? De venda, o contrato típico pelo qual as partes se obrigam reciprocamente a tornar eficaz a compra e venda de um bem imóvel, então só pode ser sobre o quê? Bens imóveis, né? Mediante a reprodução no título hábil, quer dizer, nós vamos trazer todo esse conceito, esse negócio que nós elaboramos para um documento, que é o tal do que a gente chama de título hábil, e vamos levar esse documento ao registro de imóveis, já que a gente está comprando e vendendo direito de propriedade, efetivamente, e aqui naquele ato registral você vai formalizar aquele negócio para poder preservar, garantir direitos, tanto os teus quanto os meus. E vamos ver adiante quais seriam esses. Né? Então, de lá, evolução da promessa de compra e venda no direito brasileiro. Passou por diversas fases por conta do adensamento urbano e o grande aumento das vendas
de terrenos e loteamentos. Fazer um estudo rápido. Chegou agora, foi a Mara. Oi, Mara, boa noite. É o seguinte, vamos voltar ao final do século XIX, a declaração da independência, a proclamação da República no Brasil, 1889, né? Vejam, né? Quando Dom Pedro II, a família imperial como um todo, ela sofre o golpe de Estado, que aquilo foi um golpe de Estado, esse é inequívoco, tanto é que eles são derrubados pelos generais e pelos na noite de dia 15 de novembro, boa noite, e no dia 16 de madrugada, eles são embarcados num navio para a Europa para não ficar por aqui, para evitar um contragolpe. Porque Dom Pedro II era uma pessoa extremamente benquista, o Brasil, como império, ia muito bem, dentro de toda a loucura que era a América do Sul à nossa volta, né? O Brasil era uma nação que caminhava para a prosperidade, apesar de todos os percalços, né? Então, acontece. Mas o que, na verdade, detona o processo de deposição de Dom Pedro II? Fundamentalmente, a Lei Áurea. Quando a princesa Isabel, já que Dom Pedro II estava fora do Brasil, ela assina a abolição da escravidão por inteiro, né? Lembra? Lei do ventre livre, aquela lei do sexagenário, tudo que foi sendo feito para você extinguir a escravidão no Brasil, dos povos africanos, trazidos para cá e tornados escravos, aquilo tudo, quando ela assina, o que ela determina com aquilo ali? A perda de uma mão de obra, relativamente falando barata, mas a perda de um patrimônio, já que o escravo, ele valia dinheiro. Ele era patrimônio do senhor de engenho, né, do barão do café, do estancieiro lá no sul, com o gado de leite, com o gado de corte, né, com o nobre em Minas Gerais que tirava ouro das Minas Gerais e coisas assim, não é isso? Então, tudo aquilo ali, ele causa uma crise não econômica no país, não exatamente isso, ele causa uma crise nos ricaços do Brasil, né, nos poderosos do Brasil. E eles montam toda uma concertação para derrubar Pedro II, e a concertação acontece fundamentalmente aqui no Rio de Janeiro. Tá? Tudo acontece aqui, é a capital do Império. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda aquela turma que estava vivendo às custas da escravidão, né, com a mão de obra escrava, gratuita, né, e que configurava um patrimônio, eles enriqueceram tremendamente, vendendo o quê? Plantando cana, fabricando açúcar, né, produzindo café, exportando, vendendo café, o gado, o ouro, as pedras semi-preciosas e preciosas que saíam das Minas Gerais, coisa assim. Tem todo eles estavam lotados de dinheiro, riquíssimos, e tinham que fazer alguma coisa com dinheiro. O que eles fazem? Né? Vou colocar aqui os barões do café, basicamente, que é o Rio de Janeiro. Por isso que você tem aqui no Rio de Janeiro a cidade de Vassouras aqui. Vassouras chama-se o quê? Barão de Vassouras. Agregado a ela, vizinha dela, tem uma outra cidade chamada Barão de Juparanã. Nós temos aqui no Rio de Janeiro a Praça Barão de Drummond, não é isso? Todos esses barões são os famosos nobres do café, que ganham os títulos de barões por conta de quê? Da sua riqueza. Que os títulos nobres são otorgados pelo imperador. Muito bem. Dinheiro à beça, vamos fazer o quê? Ele já antevendo o crescimento das zonas das cidades, eles começaram a fazer o quê? Comprar sítios, fazendas no entorno das cidades, fundamentalmente no nosso caso aqui da capital, que é o Rio de Janeiro, né? Então, a parte da praia da Zona Sul, a parte da Zona Norte mais próxima, que é Vila Isabel, Tijuca, né? Tijuca era uma fazenda, não é isso? E vem vindo pela Zona Oeste, Santa Cruz eram fazendas, né? Vem tempo de Sesmaria, Campo Grande era fazenda, tudo isso aí tinha nobres, donos,
ou não nobres, mas pessoas bastante bem postas financeiramente. Então, eles vão conseguindo terras. Tudo bem. O que eles começam a realizar? Isso antes da abolição da escravidão, porque estão ali enriquecendo, negociando. Eles já começam, no meado do século XIX, a fazer o quê? A criar lotes, exatamente. Por que era o fundamento? Por que tem, todo mundo fala, brinca com aquele bagaço de laranja descascado que tem ali na Cidade de Melo, né? Aquilo ali, aquela rodelinha ali, aquilo é o quê? Aquilo ali é uma casca de laranja, porque a região daqui virou uma região importante na produção de laranja, né? Os famosos barracões de laranja, nos laranjais, isso tudo aqui é importante, faz parte da história do Rio de Janeiro, né? A Mara está falando aqui, produção de laranja, né? Era o local que mais produzia laranja da região. Muito bem. Então, na meados do século XVIII, XIX, eles já com bastante dinheiro, eles vão comprando áreas, porque estão vendo que a cidade está tomando vulto, que está surgindo uma classe média alta, né? Pessoas de posses residindo nos centros, porque os centros são centros nervosos de negociar, de negócios, coisas assim. E aí o que acontece? Aquelas áreas muito grandes, e aí você tem o quê? Industrialização, você precisa de mão de obra, essa mão de obra já não é mão de obra escrava, porque a mão de obra escrava não tem qualificação, você precisa de pessoas qualificadas, você precisa ter o quê? Os técnicos, artífices, né? Aqueles mais bem formados, para que eles possam o quê? Tocar as máquinas, fazer funcionar, os tiares, né? As tecelagens aí, a tecelagem em Bangu, a tecelagem na Nova América, e coisa assim, aquilo tudo é tecelagem inglesa importada para o Brasil. Então, tudo isso aí vai acontecendo, e o que acontece? Essa mão de obra que está chegando precisa residir em algum local. Eles têm que fazer casas, porque naquele tempo a locação é uma coisa muito insípida, muito rara, muito pequena, que não tinha quase nada para se alugar. Eles vão fazer o quê? Comprar áreas dessas grandes áreas dos barões, dos ricos. Esses ricos loteiam aquilo tudo. Tanto é que você vai, por exemplo, a Vila Isabel, você vai perceber que Vila Isabel, é o que eu me lembro de primeiro momento, ela é toda muito bem dividida, as ruas são bem organizadas, as quadras são bem feitas, porque aquilo foi um loteamento desenhado para dividir uma grande fazenda. Tá? Vocês a Fazenda dos Macacos, que é aquela região ali, se não me engano, que faz a Tijuca, né? E coisa assim. Você vê a evolução da cidade do Rio de Janeiro, você aprende isso tudinho. Se tiver curiosidade, vale a pena pesquisar. Aí acontece, muito bem. Começa, então. E aí o que acontece? Como é que você vai vender para um sujeito que vem para trabalhar, para ser mão de obra, como é que você vai vender alguma coisa para ele à vista se ele não tem dinheiro para integralizar o valor de um lote? E tem que fazer a casa dele também, né? Então o que você vai fazer? Bom, você vai ter que vender a prazo, tira lá o ricaço lá, do dono do loteamento. Então, começa o que aconteceu o quê? As promessas de compra e venda, no qual o loteador promete vender a partir do momento que o adquirente do lote cumprir a parte dele, que é pagar religiosamente todas as prestações para poder ser proprietário daquele lote. Funciona assim, esse é o sistema. Muito bem. A questão, isso é regulamentado, eu vou colocar para vocês, pelo próprio Código Civil, a posteriori, tá? Mas já vem do século XIX e atravessa para o século XX com esse crescimento imenso, porque, vejam só, o ser humano, ele, no ano de 2010 ou 2011, se não me engano, ele rompe um grande marco universal. É o momento que mais da metade da população da face da Terra passa a morar nas cidades, nas áreas urbanas. Então, o mundo hoje tem 7 bilhões e meio de habitantes, alguma coisa assim. Então, naquela época, tinham 7 bilhões de habitantes, mais ou menos, 7 bilhões e 200, algo próximo. É um momento que mais da metade, mais de 3.600, 700 milhões de pessoas passam a povoar a cidade. Vê o Brasil. O Brasil, até na década de 50, era mais ou menos 80% da população era rural e 20% era urbana. Hoje, a população urbana é de mais ou menos quase 90% da população do Brasil como um todo, e a população rural é um pouco mais de 10%. Então, você tem hoje, na área rural, algo em torno de 25 milhões de pessoas, e você tem algo em torno de 190 milhões de pessoas residindo nas áreas urbanas. Então, você vê que esse avanço, essa mudança, muda todo o quê? Todo o panorama de um país, de uma nação.
A China está experimentando isso agora, de uma maneira diferente da gente. A China é um outro mundo, mas alguma coisa relativamente semelhante. Muito bem. Eu estou falando isso. Quando você tem o Código Civil elaborado e regulamenta bem essa questão, que era feita ainda à luz do direito português, mas as promessas já existiam há décadas, do século XIX já aconteciam, o que aconteceu? A possibilidade, havia a previsão nesse Código Civil de 1916, porque também foi um documento feito por obra também de pessoas que queriam atender aos desígnios dos ricos também, as relações negociais, compra e venda de imóveis, de lotes, de áreas, né? Você tem a mão de pessoas poderosas na elaboração daqueles documentos. Então, o que acontece? Essa promessa de compra e venda, ela tem a previsão, naquele momento, de que ela pode ser retratada, ou retratável. Então, se dá o chamado direito do arrependimento, que vocês estudaram, lembra que vocês estudaram sobre sinal arras, na parte geral do direito civil, da retratabilidade do sinal, ou arras, que são sinônimos, né? Que a pessoa, ela acena quando um negócio vai começar e que ela pode desistir do negócio, ela pode perder o sinal, ou devolver aquele valor em dobro, não é isso? Isso é que a gente aprendeu já no momento passado. Como é que funciona isso aqui? O Código 16 permitiu que o promitente vendedor ele se arrependesse e se retratasse. Ó, pensando bem, não quero mais vender, não. Toma teu dinheiro de volta. E aí ele negociava com a... Porque aquilo era permitido pela lei. E aí ele negociava com o promitente comprador para devolver o lote. Ele devolvia o valor que o comprador havia pago, e mais um acréscimo. Ainda não havia aquela situação da arras clássica, devolveu o dobro. Aquilo já estava sendo construído, na verdade, apenas. Mas por que ele fazia aquilo? Ele fazia aquilo porque, como a ocupação das áreas urbanas estava crescendo muito, lei da economia, lei da oferta e da demanda, lei da demanda, né? Na verdade. Quanto mais gente busca um determinado produto, ele sobe de preço. Quanto menos gente busca, ele baixa de preço. Isso é a regra da economia essencial. Então, quando a gente começa a perceber, os loteadores, que muita gente está querendo comprar lote, eles começam a aumentar o preço dos lotes. E aumentar bastante. E eles descobrem que aqueles primeiros lotes que eles venderam muito barato. Em relação ao que eles podem vender 1, 2, 3 anos depois, para pessoas que chegaram, que vão adquirir depois daquelas pessoas que originariamente adquiriram os lotes. O que eles fazem, então? Toma o dinheiro de volta, entrega um pequeno carinho a mais para a pessoa, pega o lote de volta e faz o quê? Vende de novo. Aí ele ganha mais dinheiro. Então, isso começa a ser mais ou menos um modus operandi, começa a ser uma prática de enriquecimento sem causa até. É uma prática é uma fraude civil, tá? Mas que é corrente, por quê? Porque a legislação permite. Vou ler para vocês aqui, ó. Eu falei do adensamento urbano, né? Então, o Código Civil de 1916, artigo 1088, permitia ao promitente vendedor se arrepender, né? Que é o tal da retratação. Isso dava ao loteador o direito de não vender o imóvel ao promitente comprador, arcando com perdas e danos, a fim de ter mais lucros. Era ainda um direito de natureza pessoal obrigacional. Quer dizer, era uma relação contratual, não era direito real ainda. Era só oponível entre mim e você, se você era a vendedora, o vendedor, e eu, comprador, mas era possível a desistência, o arrependimento. E aí eu tomava de você aquele bem e vendia para outro. Vou dar um exemplo real. Quem é de Campo Grande, ou conhece o bairro de Campo Grande, conhece uma rua chamada Rua das Morangas, ali seguindo pela Cidade de Melo, indo na direção, ali é um bairro menor ali, né, o Vasconcelos, eu acho que chama, acho que é isso, Vasconcelos. Ali é o bairro São Jorge, aquela região, não sei se é Vasconcelos, tem uma estação de trem ali, mas ali é o bairro São Jorge, exatamente isso que o Leandro falou. Se você pegar a Rua das Morangas, ela é à esquerda, ela vai subindo. Lá pelo final dela, não bem no final, mas quase no final, tem um loteamento que é uma rua estreita, com várias ruas estreitas também. Basicamente, ela progride para a esquerda. Ela entra e tem muitos imóveis construídos ali. Tem um amigo meu que, muitos anos atrás, comprou um lote ali. E ele trabalhava muito, um sujeito batalhador, não um sujeito pobre,
Então ele contou para mim uma vez a história. Eu falei, daí, pô, eu comprei aquele lote e eu paguei religiosamente todas as prestações do lote, da primeira até a última. Assim, tinha dias que eu só tinha comida para meus filhos. Eu e minha mulher não tínhamos o que comer, porque eu fazia questão de primeiro alimentar as crianças e ter um casal de filhos. São grandões, são 50 anos cada um. E pagar o lote. Quando ele pagou a última, ele sempre pagava na mão do loteador, o dono do loteamento. Quando ele foi pagar a última, ele falou para ele assim, bom, estou pagando aqui a última prestação, eu nem sei se aquele loteamento lá é regular, a escritura definitiva, eu acho que não há, mas essa coisa da Zona Oeste aqui, não vamos entrar no mérito, não. Funciona, dá certo. Aí o que acontece? Ele falou assim, o senhor deve estar satisfeito comigo, porque o senhor viu que eu honrei a minha palavra, paguei da primeira à última prestação, né? E acredito que o senhor deve querer que todos os outros que compram o lote do senhor sejam assim, iguais a mim. Ele falou assim, o nome dele é Valdir. Olha, seu Valdir, o senhor está enganado. Ao contrário, eu não quero que nenhum dos outros que compram um lote meu seja igual ao senhor. Aí o Valdir não entendeu nada. Aí ele falou assim para o Valdir, falou assim, seu Valdir, tá vendo aquele lote ali? Aí apontou um lote. Tem uma pequena quadra de futebol ali dentro e tal. Se isso está naquele lote ali, eu já vendi 3 vezes. Você está vendo aquela ali? Vendi tantas vezes, né? Ele foi mostrando. Por quê? O que ele fazia? Não era o arrependimento, não. Ele fazia outra coisa. A pessoa adquiria o lote, não conseguia pagar as prestações e, por força do contrato, perdia o lote. E naquele tempo, que não é o de hoje, o entendimento era assim. Parou de pagar, perde tudo que já pagou. Agora não é assim. Tem que ser calculado, tem que haver um reembolso, tem um processo compensatório, que são enriquecimento sem causa. Então, cara, eu paguei metade do lote, depois a pessoa leva aquele lote de mim, sem me devolver nada, quer dizer, eu enriqueci sem motivo, não há contraprestação ali. Chegou agora, foi o Márcio. Pedrada. Oi, Pedrada, boa noite. Tá vendo aqui? Esther deu a ideia, tentar vender o lote, é isso aí. Vende para outro, fora as fraudes, né? Os estelionatos. Então, o que acontece? Você descobre, é o mesmo princípio que acontecia há 150 anos atrás, no século XIX, no tempo do Brasil Império. Era o quê? Não, deixa, a pessoa não paga, a gente devolve o valor que ela já pagou, que eu também acho que não é impossível. Não é impossível que ele até devolvesse algum dinheiro. Não, vem aqui, você está devendo. Boa noite, Márcio, tudo bom? Eu vou te devolver uma parte, aí vai devolver uma ninharia ali, e vendia para outra, e ali foi enriquecendo. Ele saiu muito bem naquele loteamento. Então, a mesma ideia era aqui. Então, o que vem o legislador depois? Ele vem com o intuito de coibir isso. Mas, peraí, está gerando enriquecimento sem causa, vai gerar um conflito social até. As pessoas estão sendo lesadas. Né? Oi, Adélia, boa noite. Não, que é isso, chegou embora. O Decreto-Lei 58, editado pelo Getúlio Vargas, porque naquele tempo você estava com o Congresso fechado, então as leis eram editadas pelo Executivo, por isso que chamava-se Decreto-Lei, né? De 37, aí colocou lá, aí ele fez uma inversão. Opa, peraí. Não, promessa de compra e venda não pode ser retratável, não pode haver de arrependimento, ela vai ser irretratável. Irretratável. Aí acontece, mas, bom, se nada for dito, não pode ser retratado. Só se as partes convencionarem a possibilidade da retratação e já fixarem o valor que vai ser pago no caso do arrependimento, que foi aquilo que eu falei para vocês. Devolver o sinal em dobro, perder o sinal, e adiante é calcular perdas e danos, que é o que foi se discutindo durante décadas, que hoje já está consolidado. O direito que tem aquela pessoa que deixa de pagar o lote que ela prometeu adquirir, para que ela não saia sem um centavo no bolso, perdendo o valor que ela ali investiu. Ela vai receber uma parcela de volta. Se não for feita uma composição consensual, aquilo vai ser arbitrado por um juiz. Entenderam? Muito bem, então de lá. Então, esse decreto-lei tornou a promessa de compra e venda irretratável, criando o direito real, porque aí, só em 37, que transformou esse direito, que era obrigacional, em direito real. Direito sobre a coisa. Tá? Que
anteriormente era o quê? Uma relação contratual entre mim e você. E só nos vinculava, não vinculava a terceiro, não podia haver transferência, sem que houvesse anuência, havia toda uma dificuldade gerada para aqueles negócios fluírem melhor. Era para fluir pior, tá? Porque alguém tinha vantagem naquilo ali. Então, de lá, veio o decreto, criou como direito real, mas falou, mas tem que registrar, tem que levar aquele documento, que pode ser um documento particular ou um documento público, tanto faz, o registro de imóveis, para poder dar o quê? Dando a publicidade, dando a característica de oposição contra todos. Então, da oponibilidade erga omnes, não é isso? Aí é direito real, se opõe contra todos. Ele não tem aquela situação de relativismo. Ele é absoluto, todos têm que obedecer. Muito bem. Aí de lá, aplicava somente a imóvel, aí que acontece. Mas a coisa foi feita exatamente para evitar essa mercancia, esse negócio vil, pequeno, só com os loteamentos, porque pegava o quê? As pessoas mais pobres. Como você tem o governo de Getúlio Vargas chama-se, é molecagem, justamente porque Getúlio Vargas foi o pai dos pobres, né? E alguns dizem que também ele foi a mãe dos ricos. Mas Getúlio Vargas fez grandes ingerências para proteger classes trabalhadoras. Criação de sindicatos, criação de legislação trabalhista, né? Tanto é que o primeiro ministro do Trabalho da história do Brasil foi um cara, deixa eu lembrar o nome dele, que é o avô do Fernando Collor, tá? Collor, que foi presidente. É o avô dele, vou lembrar dele depois. Quem lembrar de mim... Lindolfo Collor. Lindolfo Collor, tá vendo? A Mara está aí também para me ajudar. Muito obrigado, Mara. Lindolfo Collor. Então, avô então eles começaram com leis trabalhistas, e aí nessa esteira de proteção às pessoas mais pobres, vem a ideia do decreto-lei para proteger os adquirentes de lotes, pessoas simples, pessoas com poucas posses, daqueles tubarões que estavam querendo se apropriar da pouca riqueza que eles tinham, né? Do pequeno patrimônio que eles possuíam. E aí o que ele fala? Bom, começa a discussão, bom, é só para imóvel loteado. Assim, é irretratável. Mas assim, não, mas veja só, o contrato não poderia conter cláusula de arrependimento para ser exigida a irretratabilidade. Então, assim, só se houvesse uma cláusula clara dizendo que ambas as partes concordavam na possibilidade de retratação. E até, eu já falei a vocês, já pré-determinando o que aconteceria se houvesse um arrependimento. Vou te devolver em dobro, para evitar o prejuízo e para dificultar para o loteador o desfazimento do negócio. Por quê? Porque o desembolso seria alto. Já discutia-se, inclusive, na época, já o preço de mercado, calcular quanto pagou, pegar o preço, porque o preço de mercado havia aumentado muito, havia uma compensação ali, que havia mais ou menos que uma partição de lucros entre o loteador e o adquirente. Então, tudo isso foi evoluindo por essas questões. Muito interessante. Aí continua a legislação. Em 79, surge a lei de parcelamento do solo urbano, porque você tem... Eu já falei com vocês em outro momento, quando a gente falou sobre direito de superfície, a gente já conversou sobre isso. Quem falou agora? Foi o Pedrada? Estou aqui meio perdidão. Mas acontece. Quando a lei de parcelamento do solo urbano era criada por conta de quê? Vocês lembram que eu falei para vocês? Eu venho caminhando aqui Campo Grande, ali para a estrada da Barra de Guaratiba, para a estrada aqui da ilha de Guaratiba, mais, e eu vejo que os lotes lá estão custando, já falei para vocês, mais caros que as casas. Então, a terra, é muito comum que o terreno custe mais caro que a casa que está em cima dele. A pessoa precisa de 200 mil reais para comprar um terreno, e com 100 mil reais, 150 mil reais, ela constrói uma casa simples, mas em boas condições. Então, você vê que essa inversão é tremenda, né? Então, você vê que existe todo um cuidado para garantir para a pessoa uma fração de terra, até para proteger essa pessoa desses constantes aumentos, desse inflacionamento do valor dos terrenos. Tá bom? Tudo bem, então, de lá. Em princípio, bom, tá lá, tá. Essa lei do parcelamento do solo urbano foi criada para regularizar essa questão da divisão da venda de lote, assim que vige até hoje,
ela, olha só, ela derroga aquele Decreto-Lei 58. O que é derrogar? Lembra lá? Revogação, norma jurídica, revogação de lei, ela tem dois aspectos de revogação. Ela pode ser uma revogação total da lei anterior, lei posterior, que está dada na mesma matéria, né? Revoga a anterior. Ela pode revogar no todo, ou ela pode revogar só uma parte. Quando ela revoga no todo, você é chamado de quê? De ab-rogação. Ab, absoluto. Ab, né? Tudo. Amplo. Mas quando ela revoga só uma parte, você é chamado de derrogação. Né? Derrogação. Quando fala que derrogou, porque o Decreto-Lei 58, ele passa a não valer para imóveis rurais, urbanos, mas continua a valer para imóveis rurais. Tá bom? Então tá lá, ó. A Lei 6766 de 79, Lei de Parcelamento do Solo Urbano, derrogou o Decreto-Lei 58, hoje com alcance exclusivo aos loteamentos rurais. Então ela tem um espectro de atingimento ainda, só que reduzido. Seu artigo 25 afirma que o Código Civil, que o compromisso de compra e venda é irretratável e irrevogável apenas em imóveis loteados. Entendeu? Olha só, podia, passou a poder condicionadamente, que tinha a ver com de vontade, e depois passa a não poder. Então, a lei atual de lá, esses lotes vendidos, eles são de caráter o quê? O negócio é feito de caráter o quê? Sempre retratável. Não pode voltar atrás. Tá? Mas se as partes convencionais... Bom, se as partes resolverem desfazer o negócio, isso é acordo de vontade. É uma coisa. Agora, você ou eu, um não pode obrigar o outro a mudar de ideia, né? A retroceder. Isso é imperativo legal. Né? Por fim, o Código Civil Brasileiro atual alçou um direito real, que ele foi introduzido no Código Civil atual, que ele era tratado em separado, em que pese que o Decreto-Lei 58 já tinha dado a ele a conotação de direito real, mas aí colocou no rol direitos reais como é o correto ser feito, né? E aí, por fim, o Código 2002 alçou um direito real desde que não haja cláusula de arrependimento. Então, aí o que aconteceu, então? Houve um novo passo. Pode haver cláusula de arrependimento? Pode. Mas depende de quê? Do acordo de vontade. Eu quero vender para você o lote, você quer comprar, aí eu falo para você que mas tem aqui uma cláusula de arrependimento. Se eu mudar de ideia, eu posso te fazer o negócio. Você fala para mim assim, então eu não quero realizar esse negócio contigo, e é direito teu. Você entendeu? Então, as partes voltam a um equilíbrio de forças, certo? Mas essa cláusula tem que ser sempre o quê? Expressa. Ela não é implícita. O vendedor, o promitente vendedor não pode obrigar o comprador a aceitar o desfazimento do negócio, só se estiver constando expressamente, com clareza, do título que celebra, que materializa a relação de negócio. Tá? Muito bem. Vamos lá. A disciplina do direito do promitente comprador no Código atual. Tá? Primeira questão. Ele pode ser celebrado por documento público ou particular, instrumento público ou particular. Por que isso? Se você formaliza um documento público, você tem que arcar com as chamadas custas cartorárias. E, naturalmente, você vai arcar com custas cartorárias, elas vão fazer o quê? Elas vão maximizar, né? Elas vão incrementar o valor do teu dispêndio, do teu gasto. Vai ter que gastar mais. Tem custas. Então, por que o legislador falou que pode ser também por documento particular? Justamente para você poder evitar essas custas. Por quê? Porque se eu tivesse dinheiro para comprar aquele imóvel à vista, ou você tivesse, a gente pagava à vista. Se a gente está comprando a planta, porque a gente não dispõe do numerário. Então, você não pode criar, a lei não pode criar maiores impedimentos, maiores óbices, criando mais encargos que a pessoa talvez não possa nem fazer frente. Isso pode ser utilizado no documento público ou particular. Esse documento particular, ele tem o condão de efeito público, porque a lei diz isso, que a promessa de compra e venda, feita por instrumento particular, quando se versa sobre lote, os termos do Código Civil atual, da Lei de Parcelamento de Solo Urbano, né, no que diz a respeito, ela tem foro de exigibilidade de verdade absoluta.
como se o documento público fosse, já que tem testemunhas, né, tem toda uma ritualística de realização para poder dar garantia tanto ao adquirente quanto ao cedente da celebração daquele negócio, do perfazimento dele a posteriori, depois de pagar tudo. Mas, no momento que você paga a primeira prestação, sinaliza, já surgiu para você direito. Tem a posse direta, você tem o direito de ter aquele imóvel no final do pagamento das prestações, você pode antecipar, o vendedor é obrigado a aceitar, ele tem que no final te entregar o título de propriedade definitiva do imóvel, se ele não te entrega, você pode promover uma ação judicial contra ele, vamos ver aqui qual. Já assegura-se a você várias proteções legais, tá? Muito bem. Então, de lá, requisitos da promessa de compra e venda. Primeiro, vamos lá. Primeiro é a irretratabilidade do contrato, né? Caso não haja cláusula de arrependimento. Por quê? A autonomia da vontade, liberdade de negócio que você tem, liberdade negocial que todas as pessoas têm. É o teu livre-arbítrio garantido pela lei. Então, se você convencionar comigo que nós poderemos nos arrepender, tudo bem. Então, essa cláusula ela é em mão dupla, né? Ela é bifronte. Ela tanto serve para mim quanto para você, para vendedor quanto para comprador. Tá certo? Depois, 2, versar sobre o imóvel, qualquer que seja. Muito bem. Aí você já estendeu essa visão do direito atual, do Código atual, de que a promessa de compra e venda não se restringe só a imóveis em lotes, loteados, tá? É qualquer imóvel comprado a prazo, né? Depois, tem que conter o preço, né, do negócio à vista ou do negócio a prazo. Você pode convencionar comigo, guarda aí, eu vou te vender, se você for o vendedor, a vendedora, eu te vendo a R$200 à vista, mas a prazo eu quero 220. Vamos colocar lá, está aqui, o valor de negócio 200 mil mais, por conta do financiamento, será acrescido ou de 20 mil reais, aí você faz um cálculo, vamos fazer lá uma forma matemática, vamos fazer lá uma planilha, né? E vamos criar o nosso negócio. Isso tem que constar também. Depois, você tem que escrever aqui no documento, você ou eu, quem tiver a iniciativa, no Registro Geral de Imóveis, isso aí sempre é maior interesse do comprador do que do vendedor, mas é interesse do vendedor também. Para quê? Para que ele tenha aquela questão do surgimento do direito real, que é consubstanciado pela celebração da promessa de compra e venda nos termos da lei, como a lei determina, como o Código Civil atual elencou como mais um direito real. Tá certo? Muito bem. Porque isso dá muita confusão. O senhor pagou, mas não registrou. Então a pessoa tem que saber que ela tem que pegar aquele documento e levar a registro. Por quê? Para poder gerar o direito real, para poder opor contra outros. Eu pedi que você venda para outro, por exemplo, né? Que haja fraude, expedientes quaisquer, né? Vocês viram que alguns de vocês devem ter visto isso. A pessoa pagava o terreno todo, e quando ia lá, aí não ia logo pegar a escritura de compra e venda, não tinha dinheiro para poder pagar a escritura, porque os emolumentos, as custas cartorárias são caras, são altas. Na Rio de Janeiro, que talvez sejam os emolumentos cartorários mais caros do país. Tá? Muita coisa aqui é 10 vezes mais cara que em outros estados. Vocês veem um absurdo. Eu sempre falo o exemplo da procuração. A procuração no Rio de Janeiro, para fim de negócio, custa R$600, quase 700. Se você for no Rio Grande do Sul, custa 50. Tá? 55, alguma coisa assim. Para você ver a disparidade do valor. Então, acontece. A pessoa vai postergando aquilo para celebrar a escritura de compra e venda definitiva, né? O imposto é por força de lei, né? Pedro perguntou aqui onde é que surgiu a taxação do IPTU. É tributação, né? A Mara falou, mas não tem, cada estado tem a sua tabela. O que o Leandro colocou? O IPTU, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, foi mais um mecanismo que o legislador encontrou para haver da população valores
para fins de redistribuição de renda, para a administração do Estado. Né? Os impostos estão aí para isso. Olha, tem uma rapidinho. Ah, tá. Tá bom. Tá tranquilo. Avisado, Mara. Pedrado. O que acontece? Você vai dizer assim, pô, mas isso aí, na verdade, os impostos são altíssimos, não volta lá para a gente, minha rua que eu moro está toda esburacada, não tem asfalto, está vazando água. Isso aí já é a disfunção do Estado, né? É a desnaturalização da função do agente público. Porque, na verdade, como é que funciona o sistema dos impostos? Tem um estudioso aí, um financista, chamado Seligman, isso é do início do século passado. Ele tem uma coisa chamada teoria do filtro. O que é a teoria do filtro? Imagina o seguinte, o Estado, como se fosse um filtro mesmo, aquele filtro de barro que a gente já teve em casa, o filtro que a gente ainda tem de louça, uma coisa assim em casa. Como é que funciona aquilo ali? Você pega o filtro, enche d'água por cima, tem uma vela que purifica a água e tem uma torneira que você vai servindo a água. Você sabe que nunca aquela torneira é colocada no fundo do filtro. Ela é num ponto que tem uma distânciazinha entre o final, onde a torneira pode coletar água e o fundo do filtro, não é assim? Tudo bem. O que o Seligman diz, esse financista? Ele diz assim, olha, o Estado é como se fosse um filtro, chama-se teoria do filtro de Seligman. Ele diz assim, por quê? A arrecadação de tributos, em geral, chamando de direito tributário agora, ela é como se você pegasse todo aquele dinheiro e ele fosse água que você jogasse para dentro do filtro. E a vela que purifica aquela água é você pegar o dinheiro dos impostos e coletar de todo mundo, dos que têm mais propriedade, ganham mais rendimento, e você avalia aquilo tudo ali e purifica aquela água, entregando aquela água para quem mais dela precisa, ou pelo menos entregando para todos, de maneira igual. Todo mundo que for lá abrir o filtro com o mesmo tamanho de copo, vai receber a mesma quantidade de água, tá? E aquele resíduo que fica no fundo do filtro é o custo da máquina administrativa. É o dinheiro que tem que ser empregado para manter a burocracia pública para poder gerenciar isso tudo. Repartições públicas, tem saúde, tem educação, tem segurança, tem a justiça, tudo aquilo ali. Então, acontece, quanto mais raso for aquele resíduo, mais competente é o Estado. Ele gasta menos para se prestar o seu serviço. Quanto menos competente o Estado é, aquela torneira fica mais alta, porque ele precisa de mais dinheiro para ele mesmo usar e distribui menos para a sociedade. Tá bom, Márcio? Tranquilo. Depois dá um jeito. Então, às vezes eu falei brincando, se você fosse pegar o Estado brasileiro e outros estados pelo mundo afora e aplicar a teoria do Seligman, né? É isso aí, exatamente. Quanto é que você colocaria, onde é que você colocaria a torneira? Né? Só a folha de pagamento da burocracia pública é metade do filtro. Então a torneira já vai para metade. Tem que subir a vela. Mas aí você vai ver que o Estado também pega dinheiro emprestado para poder se financiar, porque está sempre faltando dinheiro. Então tem que pagar os empréstimos. A torneira vai ficar inversamente proporcional ao que ela deveria ser. Ela, ao invés de estar com 3 centímetros de lâmina d'água, ela vai ter 3 centímetros de folga acima, porque é ali que vai ser a lâmina dela, porque tudo vai ser absorvido pelo Estado. Essa que é a falta de competência gerencial do Estado com o valor dos impostos, entendeu? Então, o Leandro colocou, o imposto predial é uma criação nossa. E o imposto predial territorial urbano, ele vem lá do direito romano. Tá? Já existia um tributo cobrado pelo sujeito ter posse, ter terras, ter renda, ter ganhos, né? Um dos primeiros tributos, dizem que é o primeiro tributo formal criado, foi o ICM. Imposto porque nas transações comerciais tinha que deixar sempre um valor, uma parte do valor para o Império, e esse tributo, basicamente, ele começa mais organizadamente, ele existe no Império Romano. Tá? Mas isso aí vocês vão estudar em direito tributário, estão estudando essa parte histórica, é muito interessante. Os primeiros tributos, como é que funcionava, não? Dizem até que o serviço militar e ser convocado para a guerra é tributo, que eu chamo de tributo de sangue. Né? Porque você, se for convidado, você tem que ir. Se você for convocado, é o termo lá da CPI, né? Convidar uma coisa, convocar é outra. Porque convidar você vai se quiser. Convocar tudo não tem jeito, vai ter que ir. Né? Então, se você quer convocado para a guerra, para lutar na guerra,
O tributo é o mais grave, é o mais grave tributo que um ser humano pode entregar para a sociedade, em geral, é entregar a própria vida, né? Porque, na verdade, quando você paga tributo, você está entregando uma parte da tua vida produtiva, útil. E tem um mecanismo muito bonito, né? Porque o tributo bem gerenciado tem uma forma de você distribuir renda sem você minar os ricos. Tá? Porque se você começar a minar aqueles que querem ganhar mais, querem trabalhar mais, querem empreender mais e tomar muito deles, eles param mais. É uma atividade que eles têm que contribuir demais, que eles sacrifiquem muito e deixem para eles pouco para viver, e eles vão se retirando. E aquela sociedade vai travando. Por isso que não dá certo a sociedade socialista, sociedade comunista. Por quê? Porque se o cara é médico, estudou para caramba, é engenheiro, é um profissional de alto nível, mas aí no final do mês recebe, no máximo, 10% a mais do sujeito que é mão de obra braçal, faz para que eu vou estudar tanto? Você é mão de obra braçal, pô. Né? Esse outro estudo tem que ser feito. Que você, tributo exagerado, desestimula a vontade de você trabalhar, de você vencer, de você melhorar, de você empreender, de você gerar emprego, de você ser empreendedor, ser industrial, né? Ser um profissional muito mais desenvolvido intelectualmente, você estude mais, porque não vai resolver nada, não vai voltar nada para você. Então, para quê? Foi isso a falência da União Soviética. Quando o muro de Berlim cai em 89, do século passado, aquilo tudo é na esteira da última Constituição Soviética de 1977, que eu tenho em algum canto guardado aí, pequenininha, que ela tentou tentar salvar a derrocada da União Soviética. Por quê? Por causa dessa exagerada usurpação da riqueza das pessoas em geral. Eles tentaram devolver um pouco, até a coisa ficar um pouquinho mais suave, mas já era tarde. Quando eles acordaram, a nação não suportava mais o socialismo soviético. E aí foi a derrocada. Né? Interessante também. Mas vamos ver lá, continua aqui. Falamos da instituição no registro de imóveis, tem que ter, tá? Porque aí você tem um direito real, você vai opor contra todo mundo, inclusive contra o cara que te vendeu. Ó, tu vai ter que... Porque eu pagar tudo, você vai ter que me entregar a titularidade desse imóvel. Quer queira, quer não. Tá? Depois ali, ó, a outorga conjugal. Porque quando você tem relação de casamento, tem uma discussão hoje que está tomando vulto da união estável também. Tá? Exceto a separação, o regime de separação absoluta de bens. Vocês sabem que a união estável, ela, civilmente falando, não é do direito de família, mas civilmente falando, ela tem uma conotação de como se fosse, analogicamente, tratada como um casamento. Em relação ao quê? Ao regime societário. O que vai fazer com o patrimônio? De quem é o patrimônio? Tá? Então, o patrimônio, vocês sabem que você tem o regime societário de quê? Da comunhão de bens, da comunhão parcial de bens, da separação de bens. Ou comunhão universal de bens, tanto faz, isso aí cada um fala de um jeito. Comunhão parcial e separação, alguns falam até de separação absoluta de bens aqui. Que eu coloquei até esse termo. O que quer dizer isso? Você tem, se o sujeito é casado, está em união estável, ele ou ela vive com outra pessoa, está casado com outra pessoa, se ele for fazer um negócio que ele aliene imóvel, ele vai ter que ter o consentimento do outro, do cônjuge, do companheiro, da companheira. Entendeu? Então, isso aí a gente vai chamar de outorga uxória, uxor, em latim é mulher, tá? Então, é a outorga, é o consentimento da mulher, ou a outorga marital, ou vênia marital, né, que é o consentimento, a autorização do marido, quando é o contrário, é dela, ela quer. Então, negócio sobre imóveis, a pessoa tem relação de casamento ou relação análoga ao casamento, união estável, que hoje é até reconhecida entre pessoas do mesmo sexo. O que acontece? Naturalmente vai ter que ter o quê? O consentimento do outro. Tudo bem. E, por fim, né, o instrumento público ou particular. Já falamos sobre isso, explicamos por que você pode usar o particular e não o público, no sentido de você ter uma mitigação do valor que você está despendendo. Porque a escritura pública no Rio de Janeiro hoje, talvez custe aí, com registro, 3, 4 mil reais, num valor baixo. No imóvel de valor baixo, que pode ser muito mais do que isso. Isso aí, para quem está comprando imóvel, dando 5 mil reais de sinal,
para financiar aquilo a R$ 500 por mês durante um tempo razoável, aqueles mais 3, 4 mil, que tem que ter certidões, que custam R$ 1.000 por cada pessoa, se é casado vai a 2.500, com mais escritura, a pessoa não consegue andar, se fizer um documento público, sem pelo menos uns 4 a 5 mil reais reservados para pagar isso aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então, vocês viram que é muito oneroso. Então, façamos para um instrumento particular, para que nós tenhamos um encargo menor. Né? Muito bem. Tem uma certidão que tem que tirar, para saber se não tem problema, ação judicial. Tem que saber a vida do vendedor também, porque ele pode não estar nem. Pode ser que nem pudesse vender aquele imóvel, prometer vender aquele imóvel. Tá? Mas isso aí, vocês vão aprender depois em direito imobiliário, aí no dia a dia de vocês. Então, depois, e seja, caso necessário, na ação de adjudicação compulsória, né, a fim de garantir a cessibilidade, a cessão do direito proposta pelo terceiro adquirente. É o seguinte, se você prometeu comprar de mim um imóvel, e naturalmente eu prometi vender para você esse imóvel, à medida que você paga o sinal e vai pagando as prestações sucessivas, você não tem ainda direito ao imóvel na totalidade. Mas você já está construindo um direito de ter aquele imóvel na totalidade no final do pagamento das prestações. Você concorda? Concordo. Muito bem. Então, naquele custo do pagamento daquelas prestações, você pode ceder aquele direito para terceiro? Pode. Você já tem direito. Só que acontece o quê? Você vai ter que apresentar para o vendedor, né, caso eu prometi vender, apresentar para mim quem pretende comprar, e eu tenho o direito de avaliar se aquela pessoa pode continuar, né, que é uma cessão de dívida que você está fazendo para aquela pessoa negocial. E concordo. Agora, se eu não quiser injustificadamente permitir isso, você poderá, na verdade, aquele terceiro que quer comprar pode propor uma ação contra mim pela injustificativa de eu permitir a transferência da titularidade do devedor para outro devedor. Não tem motivo justificado, eu só não quero porque eu não quero. É um capricho. Isso aí não é motivo jurídico. Né? Isso aí não pode ser judicializado e ser vitorioso. E aí ele promove uma ação contra mim, e aí o juiz me obriga, ou até me substitui, nessa sessão, nessa assunção de dívida. E aí, se transfere de você para aquela pessoa. Pronto, Mara. Nessa transação, no que a pessoa passa, esse direito que ela já adquiriu pelo pagamento das primeiras prestações ao terceiro, há algum tipo de alteração no contrato inicial? Ou seja, pode haver uma renegociação dessa dívida, majorando-a? Não pode. Só pode haver ali simplesmente a transferência, a substituição do devedor original para o novo devedor, com a anuência do credor. Sim. Isso pode ser feito. Mas se o credor reagir e não permitir aquela assunção de dívida, ele vai ter que ter uma razão justificada para não permitir. Por exemplo, não, eu não posso transferir para o senhor, permitir que o senhor seja o novo devedor, porque eu vi aqui nas certidões que eu tirei no seu nome, se casado for, pode ser também da mulher dele, né, que eles vão ser ambos proprietários, ou promitentes compradores, vocês têm uma restrição aqui de dívidas, coisas assim, vocês têm problema de negativação do seu nome. Então, se não há justificativa nenhuma, ele tem que aceitar a cessão. Mas se a gente vai fazer uma nova, vai transferir, vamos então aumentar essa mensalidade mais X, porque nesse ínterim, muitas vezes, o imóvel valorizou. Não pode. Ele tem que permitir a negociação dos mesmos moldes que ela ocorreu originariamente. Entendeu? Porque a gente vê muito esse tipo de atitude por aí. E as pessoas, às vezes, por estarem interessadas no imóvel, acabam até aceitando essa majoração. Exatamente. Mas aquele que quer comprar, porque você não pode me obrigar a aceitar o novo
o novo promitente comprador. Se eu opuser a vocês, assim, não posso permitir a cessão, a assunção da dívida, porque essa pessoa tem essas restrições. Então, ela não é idônea. Se ela for idônea, eu não posso não posso criar uma limitação, melhor, criar um encargo maior para você, ou melhor, para ele, que está recebendo você. Exatamente, não pode. Tem que ser idêntico. Comecei a falar para vocês que se aquele caso de uma pessoa que compra o lote, paga tudo, aí eu falei para você, demora um pouco para fazer a escritura, porque está muito caro e tal. Quando ela vê a situação melhorando um pouquinho, ela vai procurar o loteador. E aí, isso acontecia muito na Zona Oeste. Aí o loteador fala assim, não, mas é que para ir lá, fazer a escritura, a gente tem aqui um procedimento de cobrar um valor, que era assim, 1.000, 2.000, 3.000, era uma quantia, para poder ir assinar a escritura de compra e venda. Claro que isso aí não pode ser cobrado. Isso permite, fazer assim, só pode colocar num papel aí, quanto é que eu vou ter que pagar para o senhor aí, por conta de quê? O sujeito não vai te gerar esse documento nunca, tá? Você sabe, a pessoa sabe. Ele pode ser interpelado judicialmente para fazer aquilo. Ele pode ser acionado judicialmente para assinar a escritura. Então, vamos ver aqui, na falta de adjudicação compulsória. Está aqui, ó. Eu provando que paguei o sinal, paguei as mensalidades todas. E essa pessoa chamada para... que eu vou interpelar, vou mandar uma carta para ela, um e-mail, alguma coisa que eu consiga aprovar depois que eu a interpelei, e ela se recusando, já é motivo, razão mais que suficiente para promover uma ação de adjudicação, trazer para si, né? Adjudicação compulsória, quer dizer, obrigá-lo a me entregar aquele imóvel, a propriedade do imóvel, porque ele se recusou. E aí ele vai ter os encargos todos próprios da ação, ó. Você vai ter que pagar as custas, o honorário de advogado, né? Você vai ter a sucumbência por conta disso aí. É isso que tem que ser feito. Porque eu me lembro disso, era muito comum. Está difícil, porque o sujeito me cobra R$2.000. Eu dizia, para R$2.000 para quê? Para assinar a escritura, mas isso é obrigação dele. Mas agora o loteamento está na mão de outra pessoa. Bom, mas aí ele comprou o loteamento de outra pessoa. Se ele foi transferido para ele, ele é responsável pelas obrigações que o outro deixou para trás. Então, se ele agora é quem é habilitado para assinar uma escritura definitiva de compra e venda, ele não pode exigir nada. Entendeu? Mas aí, na verdade, o que Mara falou, se utilizam muitas vezes a boa-fé das pessoas, ingenuidade, às vezes a pressa, da necessidade, coisa assim. Então, é por isso que as pessoas têm que sempre consultar um profissional para poder ter um parecer, né? Uma avaliação. Isso aí. Então, está aqui, ó. A ação própria, quando o promitente vendedor se recusa a outorgar a escritura de compra e venda, no final do cumprimento da promessa por inteiro, chama-se ação de adjudicação compulsória. Quer dizer, compulsória é o quê? É forçado, né? Obrigar a pessoa a outorgar a escritura de compra e venda. Se ela não for, o juiz, através de uma ordem judicial, de um mandado, né, de um alvará, ele vai determinar que o tabelião lavra a escritura com a própria ordem dele, substituindo a ordem do promitente vendedor, que se furta a cumprir sua obrigação, e que vai ser sancionado economicamente, financeiramente, em tudo de prejuízo que advier para quem está propondo a ação, até perdas e danos, né? Pela má-fé, né? Muito bem, aí vamos lá. Esse é importante, eu falei para vocês. Ó. Exige a prévia interpelação. Interpelar é você manifestar a tua insatisfação no não cumprimento da obrigação assumida por aquela pessoa livremente e mostrar que ela está em atraso com a obrigação que ela deve cumprir para com você. Daí chama-se constituição em mora. Por quê? Você constitui em atraso, você mostra para a pessoa que você está insatisfeito com o atraso e que você não concorda com o atraso daquela pessoa em cumprir a obrigação que ela livremente assumiu com você em momento anterior. Tá bom? Então, isso tá lá. Pode ser comprovado por e-mail? Hoje, o e-mail, é que eu falei, não uso o WhatsApp, pelo amor de Deus, né? Mas o e-mail, sim. Porque o e-mail, você sabe que os computadores têm endereço eletrônico, né? Tem os IPs.
Então, Sim. saiu do teu computador, chegou no computador do outro. Sim. Ah, mas ele não leu. Se o computador é o dele, supõe-se, né, há uma presunção que a pessoa tomou conhecimento. Está resolvido. Ou então você faz por um documento digitalizado, vai num cartório de títulos e documentos, você não judicializou, ainda é documento particular, vai levar acho que 3 vias, você paga lá um emolumento, não é barato, mas também não é tão caro assim, e aí vai um oficial, vai um notificador, não é oficial não, vai um notificador do cartório de documentos naquele endereço que você indica e pessoalmente entrega para aquela pessoa aquele documento e pega dela um recibo de recebimento, né? Se a pessoa não quiser assinar, não tem problema, a palavra notificador já vale. Se ela não quiser nem receber, ele não tem problema, está aqui, eu vou colocar em cima do muro da sua casa, se o senhor quiser ler, o senhor lê, se não quiser, acho que contém esse documento, é exatamente isso aqui, a dona Mara está aqui nesse momento de constituir em mora, por conta que o senhor vendeu a ela um lote e se recusa injustificadamente a otorgar a escritura definitiva, vez que ela já pagou, né, ela cumpriu com todo o prometido quando foi feito o negócio. É só isso, tá? Então tá lá, ó. Pode ser feito por e-mail. Notificação judicial, que hoje o mundo é o mundo dos e-mails, tá? É que eu sou do mundo antigo, né? Então, ou não, no cartório. Quando a pessoa é difícil de encontrar, ela usa um computador de firma, e ela às vezes tem 2 máquinas, no meio tempo ela some, ela desapareceu aquela máquina, a máquina está na mão dela, ela não é a dona. E sabe quando você compra uma máquina dessas em primeira mão, sabe que você é o dono dela. Sim. O celular, do computador, isso tudo é rastreável. Agora, na hora que aquilo vem para nossas mãos de uma maneira, às vezes, até inidônea, né? Ela é de alguém que também não é mais daquela pessoa, e sei lá de onde é que veio, como é que você vai provar que chegou naquela máquina? Só se mas aqui eu já tenho uma série de outros e-mails que ele manda daquela máquina para mim. Aí tu vai guardando, ó. Tanto eu mandei para ele que eu estou respondendo ele aqui, ó. Eu tenho o e-mail dele, endereço eletrônico dele, eu mando para lá, já mandei os outros comunicados, até bom mandar alguns comunicados assim, para poder provar o vínculo, né, para a pessoa devolver para você e mostrar que você está remetendo aquilo para o endereço certo, para o endereço eletrônico certo. Uhum. Perfeito, perfeito. Tá? Tudo eletronicamente falando hoje é praticamente resolvível, né? Isso aí. Então tá lá, notificação judicial para a constituição e mora do devedor. Então, para poder dizer para ele, ó, se está em atraso, tinha que ter assinado essa escritura de compra e venda e eu quero que o senhor assine. Sob pena de quê? Sob pena de se o senhor não me procurar para assinar em X dias, né, eu vou ajuizar a ação competente, eu vou procurar lá os meios legais, né, algum documento sempre bem sintético, bem objetivo, para poder permitir que você promova a ação, porque isso aqui é condição, é um requisito essencial, né? São aqueles pressupostos, né, que você tem que apresentar. Está aqui, interpelou, interpelei. Então, a ação pode seguir. Não interpelou, então, a ação não segue adiante, ela vai ser extinta sem julgar um mérito, porque ela não tem o pressuposto da comunicação. Para dar a oportunidade para a pessoa até ela se retratar e realizar o que você pretende. Por isso que tem a função da interpelação. Essa é a função dela. Tá bom? Aí, por fim, o promitente vereador pode, se presentes aos pressupostos processuais, falei a vocês, propor ação de resolução do contrato cumulada com reintegração de posse. Quer dizer, você me prometeu vender, eu prometi comprar, eu não paguei, eu não cumpri o contrato, né? Você vai me notificar, me interpelar, e aí você, com a interpelação formalizada, você está preenchendo o pressuposto processual essencial para propor contra mim o quê? Uma ação para rescindir aquele contrato, tem o rescindir, tem o resolver, no caso de resolução de contrato, tem pequenas diferenças, né? Rescindir e resolver, e você vai acumular essa resolução do contrato, essa rescisão que você está postulando, com a integração de posse daquele bem que você passou para mim a posse direta, está pedindo para você de volta a posse direta, por conta de eu não ter cumprido a palavra que eu empenhei na promessa de compra e venda. Entendeu? É um documento interessante, é importante, vocês vão ser procurados, com certeza, pessoas que vão ter problemas com essas transações, tá? Tem um problema também de muito loteamento que não pode ser loteamento, que é irregular,
que não tem memorial, aí tem que estudar, tá? Memorial de incorporação, tem que ser feito em registro de imóveis, tem que ter alvará da prefeitura, tem que ter licença, loteamento, tem todo uma série de requisitos que são necessários administrativamente para você poder fazer aquele negócio valer por inteiro, poder fazer a transferência da propriedade. Por isso você vê muita gente que mora em lugares há muitos anos e só tem uma promessa de compra e venda, porque aquilo foi feito aquele loteamento foi feito de maneira irregular, nunca foi regularizado, porque o sujeito que vendeu sumiu, né? As pessoas vão ter que tentar, aos poucos, regularizar aquele loteamento, e aí vai ter que atender uma série de parâmetros que a prefeitura impõe, né? Aquilo tem custo, demanda tempo, e sempre que tudo que demora mais, fica mais caro. Então, sempre orientar os clientes, ou vocês mesmos, quando pretenderem comprar um lote, alguma coisa assim, vocês sempre procurem ver a regularidade de toda a documentação. Mas aí o lote custa o dobro. Mas ele custa o dobro porque ele vale o dobro, né? Ele custa o que ele vale. Que quanto menos regular estiver, com problema de algumas ilegalidades que são difíceis de resolver, o valor daquele imóvel vai se reduzindo, o lote vai ficando mais barato. Eu vi lá um terreno lá que está baratinho. Pelo amor de Deus, cuidado com esse baratinho. Vocês sabem perfeitamente bem que barato pode sair o quê? Muito caro, né? Então, é interessante você se munir de reservas legais, né, de cuidados técnicos, para poder não fazer mau negócio e orientar os clientes, né? E até amanhã, quem sabe, você ser advogado, para regularizar loteamentos. Estudando isso bem, né, mergulhando nessas questões com interesse, vocês vão longe. Isso aí é uma fonte de receita muito boa. Dá trabalho? Claro, tudo que dá dinheiro dá trabalho, né? Mas, depois que aprende o caminho das pedras, você pode fazer mais e mais e mais e mais e mais. E aí um dia fica até fácil, né? Depois você tem tanta experiência que não fica difícil para você. Tá legal? Vamos dar só uma... A gente tem aqui, tem 3 minutinhos, é pouco tempo. Não vou atropelar você, não, mas vamos ver só aqui uma coisa simples aqui da 27, só vou dizer o que a gente vai falar depois de amanhã, só vai apresentar, tá bom? Então, vamos ver agora. Depois de amanhã, os direitos reais de garantia, que é o penhor, hipoteca e anticrese, né? A gente estuda bem penhor e hipoteca, a anticrese o professor Caio Mário, eu lendo novamente ele comentando que ele nunca viu na vida dele um contrato criando um credor anticrético, um contrato de anticrese. Aí ele fala assim, ou melhor, em 50 anos de profissão, eu vi uma vez, ele falou. Então, vejam só, em 50 anos de advocacia, né, ele viu uma vez isso. Então, é praticamente um instituto de direito real de garantia em desuso, mas tem que ser estudado. Por quê? Porque isso aí pode ser cobrado para você amanhã no concurso público, alguma coisa que o vale, você vai precisar saber. E aí você vai ser o diferencial para você passar ali no concurso, né, por conta de você saber essas coisas que as pessoas pouco conhecem, né? Pouco conhecem. Tá bom? Então tá legal. Então a gente vai ver isso na parte da aula que vem. Vamos pegar a parte geral, de garantia, que é comum a todos eles, né? O penhor é sobre bem móvel, a hipoteca é sobre bem imóvel, perdão, a anticrese também é sobre bens imóveis, e vamos adequar essa teoria geral à apreciação deles em separado. Então, na aula que vem, talvez consigamos acabar essa unidade 22, se não, a gente termina na terça-feira que vem e já engrena na 24, na 23, na 24, vira a semana, outra semana a gente encerra o programa. Tá bom? Claro, houve algumas coisas que não puderam ser vistas porque o assunto é muito vasto. Precisava de mais de uns 6 meses para estudar isso. Mas está dando para ir legal. Tá bom? Então, vamos tomar um café. Aí, semana que vem, não, quinta-feira que vem, né? Vamos aí no horário nobre, aí, 8h40, para bater mais um papinho, tá bom? Boa noite. Oi, boa noite, precisa também, Mara. Fica com Deus, um abração, tá? Boa noite, professor. Oi, Leandro, você também, boa noite. Oi, Ítalo, um abraço também, quem falou aqui, a Adélia também, abraço, boa semana, até quinta, Sara também, tchau, boa noite. E a turma que está